Meus irmãos, no livro A Treliça e a Videira, os seus autores Colin Marshall e Tony Payne nos afirmam o seguinte neste livro, nos ensinando sobre o cuidar da igreja e o fazer ministros para o Senhor Jesus Cristo. Assim eles dizem: todos que querem que suas igrejas cresçam, porém a maioria está incerta a respeito de como e onde começar. Os gurus de crescimento de igrejas surgem e desaparecem. Métodos e ministério caem no favor e perdem o favor, como a moda das mulheres. E ainda eles continuam dizendo: pulamos de uma técnica para outra, na esperança de que esta finalmente seja a chave do sucesso. Aqui eles estão demonstrando como aqueles que pastoreiam as igrejas nos nossos dias têm criado seus métodos, as suas técnicas, as suas invenções, as modas, como modas de mulheres que aparecem e de repente desaparecem, buscando o crescimento de igreja. Tem se preocupado muitas vezes com algumas coisas, e nós, e voltando para o nosso contexto, para a nossa igreja, para a nossa denominação, muitas vezes, meus irmãos, não temos nos preocupado tanto com a videira e temos nos preocupado com a treliça, com as questões organizacionais, burocráticas. Eu não estou dizendo que essas coisas não são coisas importantes e que nós devemos ser negligentes com isso, mas eu falo isso porque muitas vezes nós temos omitido o anúncio ou aquilo que devemos fazer para proclamar a Cristo. Temos muitas vezes omitido os custos de anunciar a Cristo, a fim de nós podermos cuidar da videira, cuidar de vidas anunciando o Senhor Jesus. Muitos por aí têm pregado o Evangelho buscando benefícios mesquinhos e interesseiros, e não buscando a glória de Deus. A glória, ela não é nossa, a glória não é para nós. E esse texto, meus irmãos, ele nos ensina isto, nos afirmando qual é e como deve ser realizada a missão de anunciar a Cristo. Veja que Paulo, ao iniciar esse texto, do capítulo 1 aos Colossenses, ele começa a falar das credenciais da igreja. Ele fala da identidade da igreja, da autoridade divina, da santidade. Paulo apresenta também as suas ações de graça por aquilo que o Evangelho produziu na vida da igreja, trazendo a fé, trazendo o amor, trazendo a esperança. Ele depois ora, agradecendo a Deus pelo crescimento que ele conduziu a igreja, demonstrando quem é o nosso Cristo, demonstrando aquilo que Cristo é para nós, demonstrando também aquilo que Cristo realizou por nós, e depois apresentando aquilo que Cristo propôs para nós, que é a redenção. E nos versículos 24 a 29, como nós agora estaremos observando, Paulo anuncia como é a sua missão de anunciar a Cristo. E isso é uma lição que nós devemos aprender. Qual a lição de nós anunciarmos a Cristo como ministros do Evangelho e como servos de Deus também? E a primeira lição que ele demonstra aqui nesse texto é que a sua missão se desenvolve com alegres sofrimentos. Leia comigo o versículo 24, que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O que é que Paulo faz nesse versículo de número 24? Perceba, meus irmãos, que Paulo aqui está conectando esta ideia, este pensamento, com aquilo que ele falou no versículo anterior, versículo 23, dizendo que ele se tornou ministro da igreja a fim de pregar a Cristo,
que é a esperança do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que ele faz isso agora, ele usa esse advérbio, né, aqui agora, de tempo, né, demonstrando que agora ele faz isso se regozijando com alegria nos sofrimentos que ele agora está carregando por anunciar a Cristo, por pregar o Evangelho. A missão de pregar o Evangelho é uma missão que é árdua, é uma missão que não é uma missão cheia de facilidades, é uma missão que tem as dificuldades, as oposições e tem os seus custos, e custos que muitas vezes trazem a dor sobre nós. Paulo, quando escreve aqui esta carta para os Colossenses, Paulo está na prisão em Roma, ele estava preso. E o pastor dessa igreja, Epáfras, que foi visitar Paulo na prisão, ficou também preso, porque as autoridades romanas entendiam que Epáfras era um partícipe das ações de Paulo, de trazer conturbação para o mundo romano. Eles estavam presos por causa do Evangelho. E nós devemos entender, meus irmãos, que esta missão de pregar o Evangelho é uma missão que a gente desenvolve com sofrimentos, muitas vezes, mas devemos ser alegres nesse sofrimento, devemos suportar as circunstâncias por causa do Evangelho. E perceba que Paulo exerce seu ministério pastoral dizendo que ele faz assim, com sofrimentos. A parte A do versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então, a missão de anunciar o Evangelho é uma missão que se desenvolve com alegres sofrimentos pela igreja. E Paulo aqui está dizendo: eu agora me sinto alegre por vocês, por sofrer essas circunstâncias, essas oposições, por conta de que eu estou pregando Cristo ressurreto. Eu estou pregando Cristo para vocês. E no termo colocado ali, utilizado no manuscrito do texto original, significa ter uma completa alegria, é estar contente, é estar satisfeito por sofrer por conta do Evangelho. A missão de anunciar a Cristo, meus irmãos, é um dever que devemos fazer com alegria, mesmo com os sofrimentos, com as perseguições que são sofridas por nós. O apóstolo Paulo nos diz que essa alegria, ela se manifesta nos sofrimentos pela igreja. E nós queremos muitas vezes gozar de alegrias nos melhores momentos da nossa vida e nos melhores momentos da igreja. Mas a igreja precisa se alegrar mesmo estando passando por sofrimentos. E é o que nós estamos passando nesse momento. Sofrimentos. Mas sejamos alegres por causa do Evangelho. Sejamos alegres por conta de Cristo. E é por isso que Paulo diz: agora eu me regozijo, eu tenho completa alegria nesses sofrimentos que carrego por vós. E a palavra sofrimentos aqui, o termo no texto original, patema, significa as aflições sofridas. Significa as aflições que cristãos devem suportar pela mesma causa que Cristo pacientemente sofreu. Em um estado interno de aflição, de paixão, de suportar, de sofrer, de aturar. Devemos aturar sofrimentos por causa do Evangelho. E Paulo não está aqui dizendo, meus irmãos, que quando ele afirma: eu me regozijo nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. Paulo não está dizendo que os seus sofrimentos completam no sentido de dar, de terminar aquilo que Cristo sofreu. Não, de dar acabamento, de dar resultado por aquilo que Cristo fez. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que os seus sofrimentos são suficientes. Paulo está dizendo que nós devemos sofrer por conta de pregar o Evangelho. E aqui ele diz que preenche isto, e aqui o termo
segundo Strong nos afirma, para o verbo preencher, significa que eu faça a minha parte para completar as aflições de Cristo em favor da igreja, retribuindo os benefícios que Cristo me conferiu ao suportar a medida das aflições colocadas sobre mim. Certamente, meus irmãos, certamente, os pastores da teologia da prosperidade veem isto como um insulto, como uma desonra, sofrer por causa da igreja. Porque o que nós ouvimos deles é sofrer. Não, sofrimento, nada disso. Pare de sofrer. Essa é a propaganda que o falso evangelho tem trazido. Entre aqui e seja feliz. São frases colocadas nas fachadas destas igrejas. Nada de cruz, nada de dificuldade. A vida, meus irmãos, que nós aqui vivemos não é uma vida de céu, é uma vida de terra, com as suas circunstâncias, com as questões adversas que nós enfrentamos. E Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ensinamento, meus irmãos, de que não devemos ter dificuldades, não devemos sofrer por conta da igreja, é o ensinamento de quem não tem compromisso com o genuíno evangelho. É o evangelho que procura agradar a gregos e troianos. É o evangelho do faz de conta. Veja que Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, que foi preparado pelo próprio apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 13, Paulo diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu imenso procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. De variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Atentem para isso. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os perversos, os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que nós, irmãos, estejamos prontos para sofrer por conta do evangelho. Paulo aqui, portanto, nos ensina que a missão de anunciar a Cristo, esse Cristo ressurreto, é uma missão que se desenvolve com alegres sofrimentos pela igreja. Mas a segunda lição que Paulo aqui nos demonstra nesse texto é que a sua missão, esta missão de anunciar a Cristo, se desenvolve com serviço pela igreja. Versos 25 a 27. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está ensinando para os colossenses que a missão de anunciar a Cristo, ela se desenvolve com serviço pela igreja. Veja que Paulo aqui, ensinando a esses colossenses, ele afirma nesse versículo 25 que ele se tornou ministro. E a palavra ministro, no texto original, diáconos, significa aquele que executa pedidos de outro, aquele que é servo, aquele que é atendente, aquele que busca atender às dificuldades daqueles que precisam ser assistidos. O ministro da igreja, meus irmãos, é aquele que serve. No texto lá de Mateus, no capítulo 20, versos 20 a 27, nos mostra que a mulher de Zebedeu, não é isso? Ela chega para Jesus e pede para que Jesus coloque
os seus filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda, para que estes sejam os maiores entre os discípulos do Senhor. Mas Cristo diz: não, entre os homens lá fora, há aqueles que têm uma hierarquia, que mandam, que subordinam a todos, mas aqui não. O maior tem de ser o menor. A função daqueles que lideram a igreja, que pastoreiam a igreja, é servir a igreja. A função daquele que pastoreia a igreja, meus irmãos, é uma missão cuidadosa de cuidar das suas ovelhas. De cuidar das suas ovelhas. E Paulo nos ensina nesse texto que ele não se tornou ministro por vontade própria. O presbítero não é presbítero por vontade própria. O pastor não é pastor por vontade própria. O diácono não é diácono por vontade própria. E Paulo afirma que me tornei ministro, não porque eu quis ser. Paulo, quando se converte, estava indo perseguir a igreja. E recebe a missão de Deus ao se converter, de pastorear a igreja. Ele diz que foi de acordo com a dispensação da parte de Deus. E a palavra dispensação no texto original é oikonomia, ou seja, administração, é cuidar, é administrar aquilo que Deus confiou a ele. Paulo diz que ele é um despenseiro de Deus. O ministério pastoral se exerce a favor da igreja, é serviço pela igreja. E Paulo procura deixar muito claro para os colossenses que eles, como igreja do Senhor, fazem parte e estão envolvidos no ministério pastoral, na missão de Paulo proclamar, anunciar Cristo para eles. A Escritura nos mostra, meus irmãos, como afirma a parte final deste versículo 25, que a missão pastoral é cumprir plenamente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo procura diferenciar o trabalho pastoral, distinguindo daquilo que estavam fazendo os falsos ensinadores colossenses, que estavam ensinando uma ideologia, uma filosofia falsa, enganosa, como o versículo 8 do capítulo 2 nos apresenta. Paulo não somente revela que cuidava da igreja servindo, mas que também, no versículo 26, ele afirma que ele estava também dando à igreja, ao anunciar a Cristo, ao anunciar o Evangelho, o conhecimento do mistério. Leia o verso 26, que diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Veja que Paulo faz um contraste entre o antes e o agora. Ele diz: anteriormente vocês não tinham conhecimento de Cristo, agora vocês têm o conhecimento de Cristo. O mistério agora está revelado para vocês, e o Evangelho traz a revelação do mistério. E a palavra mistério, no grego mysterion, significa algo escondido, significa algo que não está ou não estava óbvio ao conhecimento, mas agora é conhecido aos seus santos. Paulo aqui está falando da inclusão dos gentios e não apenas dos judeus no plano salvífico do nosso Senhor. E essa igreja faz parte desse contexto. E nós, como igreja do Senhor, fazemos parte desse contexto de conhecer o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações passadas. Agora, todavia, este mistério se manifestou aos seus santos, e nós somos eles, esses santos do Senhor. Paulo está dizendo para esses crentes colossenses: libertem-se da escravidão,
Saiam, libertem-se desse legalismo, dessas imposições filosóficas, dessas tradições emanadas da mente humana. Saiam dessa cadeia, saiam desse cego cerimonialismo. Cristo livrou vocês. O versículo 16 do capítulo 2 nos mostra que os colossenses, as pessoas ali de Colossos, estavam presas à observância incorreta do sábado, a observância, meus irmãos, dos poderes sobrenaturais do mundo cósmico, da bebida, da comida, aquilo que podia comer, aquilo que não podia comer, aquilo que podia beber, que não podia beber. E há até igrejas que se caracterizam como evangélicas que estão presas ainda a esta subordinação daquilo que deve comer e que não deve mais comer. E Cristo nos ensina que aquilo que o homem come aproveita o organismo, aquilo que é necessário, o que não é, sai por algo escuso. Uma coisa escusa. Isso passou. Isso passou. E não somente estavam presos a isso, estavam presos ao culto aos anjos, à observação dos dias de lua nova, das festas. E o texto bíblico está dizendo: olha, o mistério de Deus já foi revelado, que é Cristo. Saiam disso, saiam das sombras, saiam da escravidão. E Paulo encerra o pensamento do que ele está dizendo neste verso 26, como disse também no verso 25, dizendo: aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui nós vemos que Deus determinou fazer conhecido o mistério da riqueza da sua glória, não somente para os judeus, mas também para os gentios, e nós somos estes, isto é, Cristo. O mistério da glória de Deus é revelado, e Cristo, meus irmãos, Ele é a esperança da glória, a esperança na qual nós, a igreja do Senhor, devemos nos agarrar. E quando nós observamos os pastores dos nossos dias, os pastores da igreja desse pós-modernismo, desse evangelicalismo, dessa teologia da prosperidade, desta teologia da fama, da TV, o que a mídia nos apresenta, nós não conseguimos, ao observar estes homens, perceber a identidade de alguém que entende que a missão do ministro do Evangelho é servir, é cuidar, é levar suas ovelhas ao conhecimento de Cristo. A missão de anunciar a Cristo é uma missão que se desenvolve com serviço pela igreja. E quando nós não vemos isso, nós não percebemos que exista o verdadeiro serviço pastoral. Será que temos exercido o nosso ministério, e nós, não somente aqueles que pastoreiam a igreja, mas aqueles que são servos do Senhor, que têm a missão também de proclamar a Cristo? Será que você, meu irmão e minha irmã, tem buscado servir a Cristo, servir a igreja? O apóstolo Paulo, meus irmãos, não apenas nos ensina nesse texto, dos versos 24 a 29 do capítulo 1 de Colossenses, que a sua missão de anunciar a Cristo se desenvolve com alegres sofrimentos pela igreja e com serviço pela igreja, mas a última coisa que ele nos ensina é que se desenvolve com zelo pastoral pela igreja. Versos 28 e 29: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo
esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo expõe aos crentes de Colossos que ele anuncia a Cristo com zelo pastoral pela igreja. É com zelo pastoral. E veja que ele começa dizendo, é anunciando a Cristo. Ele diz, na parte A do versículo 28, o qual nós anunciamos. Quem é que ele anuncia? Cristo. Ele declara a presença de Cristo, do verdadeiro Cristo. Não é o Cristo do gnosticismo, que, como João combate na sua epístola, aquela corrente ideológica do gnosticismo chamada de docetismo, ou seja, Cristo aparece como se fosse um fantasma. Não, esse Cristo ele é real, ele é homem, ele foi verdadeiramente homem e ele continua sendo, como a carta aos Colossenses aqui nos mostra. E Paulo está dizendo, anunciamos, declaramos a presença de Cristo. E não somente anunciamos, nessa parte A do versículo 28, ainda ele diz, advertindo a todo homem. Advertir, aqui ele usa um termo pedagógico, significa instruir, significa fazer aquilo que se faz com a criança, a família cristã, levando-a à admoestação, à correção, à preparação para o crescimento, enfim. Mas ele diz também que faz isso ensinando. E quando ele usa esse termo ensinando, ele está usando aqui o vocábulo, lá no texto original, didasken, que significa levar a um sério trato ético. É isso que a palavra de Deus nos faz. É isso que o Evangelho faz em nossas vidas. O trabalho pastoral, a missão de anunciar a Cristo se faz com esse zelo pastoral que faz com que se anuncie, se declare a Cristo, admoeste, como diz aqui, advertindo todo homem e ensinando, levando a uma vida que seja pautada na ética cristã. Paulo ainda expressa, por meio desse texto, que isso é algo que se faz com sabedoria. E quando ele instrui Timóteo, dizendo, ora, Timóteo, é preciso você entender que a palavra de Deus, ela se prega com sabedoria, a fim de que nós não demos ocasião para o inimigo, para que ele possa nos humilhar. É com sabedoria que se prega a palavra de Deus, que se prega o Evangelho. A admoestação, o ensino da palavra de Deus se faz com sabedoria, com ciência. E Paulo aqui, meus irmãos, nos mostra ainda nesse versículo 28, qual é o fim de admoestar, de ensinar e de anunciar a Cristo. O fim é o que está na parte final do versículo 28, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O zelo pastoral daquele que tem a missão de anunciar a Cristo é levar o homem, meus irmãos, a ser ensinado, a ser advertido, a ser instruído, para que ele seja apresentado perfeito em Cristo. O apóstolo Paulo, no versículo 29, ele diz que aquele que pastoreia a igreja verdadeiramente, tá? Anunciando Cristo. Há muitos que anunciam, há muitos que pregam, há muitos que afirmam serem pastores, mas que não são verdadeiros pastores. Mas Paulo diz que aquele que exerce este ministério de forma verdadeira, ele busca revelar o Evangelho, ele busca fazer com que os homens conheçam o Senhor Jesus, tendo uma necessária e suficiente relação com o nosso Salvador.
seja alguém santificado, seja alguém justificado, seja alguém livre da condenação do inferno. A gente vê tantas pregações, né? O anúncio de um Cristo que não tirou as pessoas do pecado, que não tirou as pessoas da escravidão, dos desejos infames, pecadores do coração humano, da escravidão deste mundo, da escravidão do inimigo de nossas almas. Mas vemos a pregação de um Cristo que pegou o mendigo e fez com que ele agora seja um grande empresário, dono de imóveis e tal. Ouvi há umas semanas atrás uma mentira tão grande, um testemunho tão mentiroso de uma pessoa que disse que, né, dessas igrejas aí, a primeira venda de imóvel que fez, ganhou uma comissão de R$500 mil. Primeira, não era uma corretora com nome no mercado e de repente a primeira venda que fez foi uma comissão de R$1 milhão. Meu Deus. E Paulo aqui, meus irmãos, está ensinando não. A missão pastoral verdadeira de quem anuncia Cristo é uma missão que se exerce com zelo, com cuidado. E quando se faz isso com cuidado, o texto diz, no versículo 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficiente em mim. Paulo diz que é com fadiga que se faz isso. E o pastor ele deve de fato buscar se afadigar disso, copiar o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz, não somente me afadigo, mas esforçando-me o mais possível, o esforço que me é possível fazer para zelar pela igreja, para zelar por aqueles que precisam ouvir o Evangelho. E isso não é algo que é natural, ou que o próprio homem ele vai brotar no seu coração. Não, ele diz que isso é mediante o poder de Cristo, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo aqui conecta o trabalho pastoral com o poder da graça e da ação de Deus. Ele está dizendo, não somos autossuficientes, nós precisamos ser operosos para que Deus nos abençoe e prospere o ministério e a sua igreja. Quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, não aos nossos olhos apenas, à luz da palavra de Deus, analisamos o contexto da igreja pós-moderna, não verificamos o anseio que brota do coração dos modernos pastores, este zelo pastoral pela igreja. Não verificamos o zelo para anunciar o Cristo Salvador de nossas almas. Não vemos o compromisso pelo fiel ensino da Escritura. Observamos que a admoestação fiel aos santos do Senhor, ela não existe. Não vemos o ensino que procura agradar a vontade do Senhor, mas que procura agradar a vontade humana. Observamos uma missão pastoral que é sem fadiga, que é sem esforço. Verificamos um pastoreio que revela a grandeza e a glória humana, que é despido de humildade, é sem a operação e a eficácia de Cristo. E aí a gente vê muita gente aí se definindo, autodefinindo como supercrentes poderosos, até determinando que Deus faça aquilo que eles querem. Isso não é o verdadeiro Evangelho. Nós precisamos de que nós, irmãos, não somente
a nós que pastoreamos a igreja, mas a todos vocês que têm também a missão de anunciar a Cristo. Faça isso com zelo, com cuidado, com amor. Faça com esforço. Se afadigue por anunciar a Cristo. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Se esforce, se afadigue, busque a Cristo para que o poder do Senhor, a sua eficácia opere eficientemente em você, opere eficientemente em mim. Precisamos, meus irmãos, nesta missão de anunciar a Cristo, sofrer os alegres sofrimentos por causa do Evangelho, por causa da igreja. Busquemos desenvolver esta missão com serviço pela igreja. Busquemos desenvolver esta missão com zelo pela igreja, cuidado pela igreja. A nossa missão de anunciar Cristo. Não devemos nos aventurar nas técnicas, como nós falamos na introdução desta mensagem. Não devemos nos aventurar nos métodos, nas modas que buscam um crescimento imaturo. Devemos ter a missão que tenha e que demonstre alegres sofrimentos, serviço pela igreja e zelo pela igreja. Que Deus assim nos abençoe e conceda a sua graça a todos nós e aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos, portanto, nesse instante. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, por esta palavra que falou ao nosso coração de maneira profunda, nos ensinando, ó Deus, como devemos desenvolver o nosso ministério, a nossa missão de proclamar a Cristo, fazendo isto, ó Deus, com os alegres sofrimentos por causa da Tua igreja, com o serviço a favor da Tua igreja e com o zelo pastoral pela Tua igreja. Nos abençoe, ó Deus. Aplica essa palavra ao nosso coração, ao coração de cada um de nós. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Atende, ó Deus, as nossas necessidades. Aqueles que estão enfermos, que Tu possas trazer a cura, a restauração. Que Tu possas, ó Deus, abençoar a nossa terra, a nossa nação, as autoridades constituídas, e nos ajude, ó Deus, como nação, como povo, a vencer as dificuldades que estão aí impostas, não somente por esta pandemia, mas pela politicagem imunda, suja, de homens não comprometidos e não compromissados com o seu dever, como a Tua palavra diz que eles devem cuidar do povo que eles administram, que eles governam. Nos ajude, Deus, nos dê a Tua graça, nos dá uma semana de bênçãos na Tua presença, para o louvor de Tua glória. Nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus, portanto, aplique Sua palavra no nosso coração, que nos dê uma semana de bênçãos para o louvor de Sua glória.